E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje é dia de questão autoral. Aquelas questões que a gente sempre faz, que obviamente são inéditas para todo mundo, porque foram criadas nesta cabecinha, mas que ajudam os nossos estudos. Ela já foi disponibilizada tanto no Twitter do canal, como também na aba Comunidades aqui do YouTube. Então, se você ainda não viu e quer tentar resolver antes, dá um pausa no vídeo, corre lá, pega a questão, resolve e volta aqui para dar o play, tá bom? Mas antes da gente começar, o nosso ritual padrão. Se você é novo ou é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like porque isso ajuda demais o canal a crescer, pega papel e caneta porque é hora do estudo. Então vamos lá para a nossa questão. 3 células consideradas como antígenos pelo organismo humano, importante, significa que elas então desencadeiam respostas imunológicas, tá? Isso está sendo afirmado, foram submetidas a um experimento. Na primeira etapa, foi realizada a exposição a uma solução hipotônica, ou seja, aquela solução com concentração menor que o citoplasma. Na segunda etapa, foram colocadas na presença de células fagocitárias do sistema imunológico. E, por fim, as células foram submetidas a uma solução com enzimas capazes de quebrar a celulose. Como resultado, os cientistas observaram: na etapa 1, a célula A teve aumento discreto de volume, a B teve o rompimento da estrutura celular e a C teve o aumento discreto de volume. Na etapa 2, a célula A não foi fagocitada, a célula B e a célula C foram devidamente fagocitadas. E na etapa 3, a célula A, a célula B e a célula C não tiveram reação, ou seja, não houve nesse caso, como a gente está colocando numa solução de enzimas capazes de quebrar celulose, quebra da celulose. Então vamos lá, vamos olhar as nossas alternativas e a pergunta que se pede. De acordo com os resultados apresentados, podemos concluir que a célula A é uma célula vegetal porque aguentou sem se romper a pressão osmótica e também não foi fagocitada pela célula do sistema imunológico. B. A célula C não possui parede celular, o que permitiu a expansão do volume sem se romper pela pressão osmótica. C. A célula A refere-se a uma bactéria capsulada e por isso não sofreu rompimento celular pela pressão osmótica e não foi fagocitada. D. A célula B refere-se a uma célula com envoltórios celulares que possibilitam a resistência à pressão osmótica e todas as células em questão possuem paredes celulares formadas por polímeros de glicose que apresentam ligações beta-1,4. Bem, antes da gente chegar e concluir e responder e organizar as nossas ideias, se você fez a pergunta antes, se você respondeu, se você tentou resolver, se você puder aqui, deixa nos comentários para dizer o que você colocou, qual foi a alternativa que você acreditou que era correta. E agora então vamos para a resolução. Vamos voltar lá para o nosso quadrinho para poder fazer uma análise mais minuciosa desses resultados aqui. Bem, na etapa 1, quando a gente colocou então essas células frente a uma solução hipotônica, nós tivemos o aumento de volume na A e na C e o rompimento da estrutura celular na B. O que significa isso? Significa que a célula B não possui nenhum artifício para simplesmente aguentar a pressão osmótica, diferente da célula A e da célula C. A B não consegue aguentar a pressão, acaba se enchendo de água e rompe-se. Na A e na C nós temos algo que ajuda. E um dos envoltórios celulares que mais atua na proteção da célula contra a pressão osmótica é justamente a parede celular. Então a gente pode chegar aqui a concluir que a célula A e a célula C
tem parede celular. Aumenta um pouquinho de volume, porque enche de água, ela fica mais cheinha, né? Mas a gente tem um limite dessa ação da osmose, porque a parede celular segura o tranco. Bem, etapa 2. A célula A não foi fagocitada, diferente da B e da C. No enunciado foi dito claramente que essas células elas ativam o sistema imunológico, elas causam uma resposta imunológica porque as três são consideradas para o nosso organismo como antígenos. E aí, nesse caso, gente, o que a gente pode concluir? Se elas foram colocadas frente a uma célula imunológica fagocitária e a A não foi fagocitada, significa que a A possivelmente tem uma estratégia para escapar dessa ação do sistema imunológico, o que a B e a C não apresentam. E na etapa 3, já até falamos sobre isso, como nós temos aí enzimas que degradam a celulose presentes na solução e não há reação nenhuma nem na A, nem na B, nem na C, significa claramente que essas células não possuem celulose. Nesse caso, eu estou falando de parede vegetal celulósica, beleza? Bem, feito isso, analisando então esse resultado, o que a gente pode fazer? Analisar as nossas alternativas para encontrar a correta. Então, alternativa A. A célula A é uma célula vegetal porque aguentou sem se romper a pressão osmótica e também não foi fagocitada pela célula do sistema imunológico. Duas coisas importantes aí. Primeiro, uma célula vegetal, a priori, como ela vai entrar no nosso organismo para poder causar aí uma reação imunológica? Difícil. Bem, mas não levando isso em consideração, a gente sabe que a célula não possui celulose, porque na etapa 3 não teve reação. Se ela não possui celulose, não possui parede vegetal celulósica, ela automaticamente não é nenhuma alga que possui esse tipo de parede celular, muito menos uma célula vegetal. Então a gente já elimina a A da nossa mira. Então a A está errada. B. A célula C não possui parede celular, o que permitiu a expansão do volume sem romper pela pressão osmótica. Foi justamente o contrário do que a gente observou. A pressão osmótica aconteceu, essa célula se encheu um pouco de água, mas a parede celular foi o que aguentou o tranco. Então, a gente tem aí a B também errada. C. A célula A refere-se a uma bactéria capsulada e por isso não sofreu rompimento da parede pela pressão rompimento celular pela pressão osmótica, o que tem lógica por conta da presença da parede celular no caso de uma bactéria capsulada, né? Bactérias têm parede celular de peptidoglicano, certo? E ela não foi fagocitada. Como ela é capsulada, a cápsula da bactéria, ela é justamente uma estratégia para evitar o processo de fagocitose. Então tem toda a lógica do mundo. Já encontramos a nossa alternativa correta, que é a alternativa C. Mas vamos ler a D e a E para a gente poder confirmar isso. D. A célula B refere-se a uma célula com envoltórios celulares que possibilitam a resistência à pressão osmótica. A célula se rompeu, ela perdeu a estrutura celular, ou seja, ela não suporta pressão osmótica, ela não tem envoltórios celulares que ajudam ela a suportar a pressão, ou seja, não está correta. E todas as células em questão possuem paredes celulares formadas por polímeros de glicose que apresentam ligações beta-1,4. Bem, para a gente poder saber se ela está certa ou errada, é só entender o que é um polímero de glicose que possui ligação beta-1,4. Eu geralmente chamo esses polímeros de celulose. E é óbvio, a etapa 3 já mostrou para mim que não há celulose nem na célula A, nem na célula B e nem na célula C. Por isso, a alternativa E está também errada. Fechamos, então, confirmamos que a alternativa que nós procurávamos o tempo inteiro é a alternativa C. E essa foi a nossa questão autoral. Vocês podem perceber que o tema até é citologia,
mas a gente precisa mobilizar uma grande quantidade de conceitos, envoltórios celulares, transporte e tudo mais, endocitose e exocitose, para poder compreender como isso funciona, como essa questão está estruturada e encontrar então a alternativa correta. Bem, antes de eu me despedir, deixo aqui as nossas redes sociais, @renologia no Twitter, Instagram e também no TikTok. O nosso podcast, o Articulando, que sai aqui no YouTube e também no Spotify e no Google Podcasts toda segunda-feira. E é claro, eu deixo aqui o meu grande beijo a todos e a todas. Até a próxima!